Você sabia que Viva a Vida é uma Festa foi feito em quase 6 anos? Não? Então vem comigo saber um pouco mais de Viva a Vida é uma Festa. Olá, que tal? Está bem? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Joyce e bem-vindo lá, Criações de Joyce. E o vídeo de hoje, como eu disse no comecinho ali, vamos falar do melhor filme inventado e feito neste universo, que é Viva a Vida é uma Festa, que é um filme de animação que eu sou extremamente apaixonada. E como você já conhece esse quadro aqui do nosso canal, é um quadro para dar um ênfase em falar de curiosidades sobre filmes, então tudo que eu consegui encontrar no filme, tô enfiando para vocês entenderem as curiosidades. E vamos dividir por partes. Sempre que eu faço esse vídeo, eu tento dividir por partes para que você entenda as curiosidades e em que parte a curiosidade se encaixa. Então, vamos dividir por parte para você entender. Mas para você que não conhece Minha Vida é uma Festa, vai conhecer. Mais um de introdução, porque você gosta de introduçãozinha no vídeo para você entender mais ou menos. Miguel, ele é um jovem garoto comum aí, lá do México, que é apaixonado por música. Entretanto, mesmo sonhando em ser músico, a família dele não aceita música. Tudo que tem a ver com música na família é odiado. Por que, Joyce? Porque o tataravô dele abandonou a família, nesse caso a tataravó e a filha, né? Por causa de música, para ser músico. Então, por esse motivo, a família odeia música, tudo que tem a ver com música, eles têm raiva por lembrar desses acontecimentos. Só que o que acontece? Miguel acaba descobrindo que esse tataravô é Ernesto de la Cruz, que é um cantor, ou melhor, foi um cantor extremamente famoso e é o ídolo dele. Então ele decide roubar o violão do Ernesto de la Cruz, que é um violão que fica ali no cemitério. E por este motivo, e por ser o Dia de los Muertos, ele acaba sendo castigado a viver como um morto. Então ele fica meio tempo ali no morto, um tempo no vivo. Então quando ele tá, exemplo, morto, vamos assim dizer, ele vai pro mundo dos mortos. E lá no mundo dos mortos, ele tenta voltar pro mundo dos vivos. Lá ele conhece o Hector, ele conhece a história da família inteira, muita coisa que nem a família inteira, na verdade, não sabia. E uma grande revelação no final, incrível, surpreendente e maravilhosa. Então vamos para curiosidades e vamos começar com as curiosidades dos personagens e do elenco do filme. Primeira curiosidade que eu tenho que contar pra vocês é que o Gael Garcias, que foi o personagem que fez a voz do Hector, que é o nosso apaixonante, porque eu sou apaixonante pelo Hector. Então, ele, ou melhor, o ator que fez o Hector, fez também em espanhol. Então, além dele dublar em inglês, ele também dublou em espanhol. E mesmo que tenha bastante do elenco mexicano, ele foi o único a dublar em espanhol. Que eu achei esquisito, porque se os outros também eram do México, tinha muitos que eram do México, porque eles também não fizeram a dublagem dos outros, só foi o Hector, nesse caso, o Gael Garcias. O músico Michael Gandini, que foi o que fez a trilha sonora de Viva, que é maravilhosa. Eu vou dizer isso porque eu amo as músicas. Ele que fez a trilha sonora, ele também foi homenageado lá no filme. Já o Dante, né, gente, o cachorro do Miguel, ele tem origem asteca, o nome dele, ou melhor, o nome da raça dele se chama Xolo. Na verdade tem outro nome, mas Xolo é o nome mais diminutivo. Ele é um símbolo doméstico, então muitas pessoas têm esse cachorro. Assim como o brasileiro tem o cachorro caramelo. Então, nós temos nosso cachorro caramelo, eles têm os cholos dele. Ele, como eu falei, de origem asteca. E esse nome, cholo, vem em homenagem a um deus asteca, que é o deus Xalote, que é um deus considerado o deus do fogo. Falando disso, gente, se vocês quiserem vídeo para entender sobre deuses astecas, eu tava pensando em fazer algumas coisas de deuses. Então, se você gosta desse conteúdo, já comenta aqui embaixo, porque eu vou amar saber se você gosta desse conteúdo e poder trazer vídeo pra vocês de deuses e outras culturas, porque eu amo entender um pouco mais sobre essa parte. Então, vários desses cholos foram colocados no estúdio junto com os animadores, com a intenção de fazer com que eles pudessem produzir um Dante mais parecido
possível com cholos. E eu acredito que tenha dado muito certo, porque eles são muito parecidos, eles têm características bem específicas, que é uma coisa que eu amo na animação. Outra curiosidade sobre o Dante, gente, é que ele tem pouco pelo no corpo, como a gente já percebeu, e ele só fica com aquela língua pra fora porque com o tempo ele vai perdendo os dentes. Então não tem como ele segurar a língua aqui. Então a língua sempre vai pra fora porque com o tempo eles vão perdendo os dentes. Outra informação que eu encontrei sobre o Dante, gente, que foi em um vídeo do YouTube que eu tava assistindo, então não é informação minha, eu encontrei, foi que o nome Dante foi escolhido por causa que um cavalo do Ernesto Della Cruz em um filme se chamava Dante. Então, o Miguel colocou esse nome por causa que queria homenagear o seu ídolo, né? Como o cara falou, coisa de fã. O Ernesto Della Cruz foi inspirado em um personagem real, não com história real. Então, a história Della Cruz não tem nada a ver com a história do Pedro Infante, tá? Que foi a inspiração. Então, o Pedro Infante é um cantor e um ator muito conhecido lá no México e amado por muita gente. Então, quando eu acho que eles inspiraram nele, só foi inspiração a características físicas do Pedro Infante no personagem e o fato de que todo mundo amava ele, assim como no filme. Porque se você lembra, Ernesto de la Cruz era amado por muita gente. Ele era considerado ali o ídolo de muita gente, todo mundo conhecia. Então, quando eles quiseram inspirar em Pedro Infante, que é esse cantor super conhecido lá do México, eles só se inspiraram nessa parte de todo mundo ser apaixonado por ele e as características físicas. A história do Pedro Infante e a história do Ernesto de la Cruz não tem nada a ver. Então, não acho que o Pedro Infante foi um escroto tanto quanto o Ernesto de la Cruz, ok? Além desse personagem ser inspirado, né? Além do Ernesto de la Cruz foi inspirado, o Pedro Infante também aparece no filme do lado dela Cruz. Então, é engraçado isso. Além dele, também aparece várias outras figuras muito importantes para o México, como Frida Kahlo, e deu um ênfase bem grande nela, porque além da parte dela ter mostrado de aparecido com aquele macaquinho como Alegire, eu não sei falar o nome daqueles animais protetores dos mortos, eu não sei o nome, não consigo falar o nome certinho, mas você entendeu. Além de aparecer aquele macaco, que era uma coisa bem figura da Frida Kahlo. Além disso, aparece aquelas dançarinas com a característica física muito semelhante dela, que é a monoceira, que era alguma coisa que a Frida Kahlo fazia muito nos seus desenhos. Então, para quem não conhece a Frida Kahlo, ela é uma desenhista, ou melhor, uma desenhista não, né? Uma pintora incrível, maravilhosa, e que é reconhecida por muitas coisas que passaram e conseguiu transpor nas suas telas. Além da Frida Kahlo, gente, aparece também El Santo, que é um lutador, melhor, um lutador muito conhecido também lá do México. Engraçado, gente, que ele, além de ser lutador, ele também atuava. E ele só atuava com aquela máscara que ele apareceu no filme. Em momento algum da carreira dele, ele tirou aquela máscara e ninguém sabe o rosto do El Santo. Então, fez super engraçado e inteligente colocar ele assim como na vida real de máscara, mesmo sendo um esqueleto. Além disso, também aparece a Maria Félix, que aparece também no lado do El Santo, só que os dois nunca tiveram nada. Eu imaginei que pudesse ser tipo assim, uma teoria da conspiração, colocaram os dois juntos, mas não tem nenhuma teoria da conspiração sobre isso. Eles só foram colocados juntos porque eram duas pessoas super conhecidas que estavam no show do Ernesto. E em outros países, como nós aqui, como que foi a filmagem desse filme? Ou melhor, não filmagem, mas sim produção desse filme. Uma coisa de não extrema importância, mas provavelmente você deve ter visto por aí, foi que esse filme, na verdade, se chama Coco, e não Viva a Vida é uma Festa, como no Brasil. Entretanto, gente, os brasileiros, vamos assim dizer, não quiseram colocar coco com medo que as pessoas chamassem de cocô e não coco. Então, preferiram colocar Viva a Vida é uma Festa. Só que é muito bonitinho o nome Coco, gente, porque Coco é uma homenagem a Mama Coco, que é a bisavó do Miguel, que aqui também foi mudado de Mama Coco para Mama Inês. É triste, porque é bonitinho a homenagem, mas deu pra entender porque quis colocar coco, porque o brasileiro adora fazer coisa nada a ver com nada assim, né, gente?
Também disso, gente, essa Mama Coco foi inspirada em uma pessoa real que morreu tem um tempinho aí, e ela morreu com 109 anos e ela é idêntica à Mamãe Inês. Outra informação foi que esse filme, primeiramente, foi estreado lá no México, no Dia de los Muertos. A intenção deles em estrear primeiramente no México do que nos Estados Unidos foi ver a reação dos mexicanos. Ele foi feito super sobre a cultura mexicana. Então, a melhor forma de saber se o filme teria ficado mais parecido e idêntico com a cultura mexicana era fazer no Dia de los Muertos e com o mexicano. Então, com isso, eles descobriram que o filme foi muito bom porque eles foram muito bem aceitos pelos mexicanos e também pelos brasileiros, inclusive eu. Agora vamos falar sobre os easter eggs que aparecem. Primeiramente, o que é easter egg, Joyce? Easter eggs são coisinhas pequenas, imagenzinhas pequenas que aparecem em filmes de outros filmes. É esquisito, mas o povo sempre adora ver isso e é muito interessante, principalmente na Pixar, porque na Pixar tem coisas que sempre aparecem em todos os filmes. Então a gente sempre fica de olhinho assim, esperando aparecer essas coisinhas, como a bola da Pixar, que sempre aparece em todos os filmes. Não tem um que eu não conheço que não tenha aparecido essa bola. Além disso, também aparece o carro do Pixar Planet, não sei, acho que é isso, Pixar Planet, que aparece bem assim na cara para quem quiser ver naquele momento que o... Gente, eu esqueci o nome do cara. Miguel. Isso, o nome Miguel. Aparece sim, aparece. Além disso, temos vários outros, como temos um cartaz dos Incríveis 2 em uma cena específica, quando o Miguel e o Hector tá entrando na praça. E o melhor, em caveira. Além disso, aparece Nemo naqueles altares que eles fazem em homenagem. Aparece também a Dory. Aparece vários personagens no filme. Bem pequenininho, bem minusculinho, que você não vai ver se você não prestar bastante atenção. Além disso, temos também aquelas pinhatas. Aparecem as pinhatas do Buzz Lightyear, do Woody e do Mike. E dando um ênfase maior nesse comentário, que o diretor disse que quando eles estavam no México, eles vinham muita pinhata da Disney e da Pixar lá. Então, eles quiseram colocar isso porque eles achavam que precisavam disso. Outra coisa que aparece lá no filme é uma caveira com aquela tão famosa roupa do Sid. Então, criou-se a teoria de que o Sid estava morto, estava na Minha Vida é uma Festa. Entretanto, o Cid não é mexicano, né, gente? Então, como que ele foi morrer lá, na onde que filmou, provavelmente nos Estados Unidos, e agora tá no México? Não tem muita lógica. Mas tem essa teoria. Também, mais uma vez, ligando os filmes da Pixar junto com a grande teoria da Pixar, que eu ainda vou fazer um vídeo no canal para falar sobre. Vamos falar agora sobre curiosidades da produção do filme, mas antes, peraí. Você já curtiu esse vídeo? Você já comentou? Já se inscreveu no canal se você não é inscrito? Eu espero que você tenha feito, viu? Só a produção do filme, né? Sobre as curiosidades da produção do filme. É que, como eu comentei lá no começo do vídeo, demorou 6 anos para ser produzido esse filme. Quase 6 anos para ser produzido esse filme. Porque eles queriam verdadeiramente trazer o mais igual à história do Dia de los Muertos. Eu ouvi também uma história, mas, sendo sincero, eu não sei se é oficial, tá? Então, é algo que eu não encontrei em outro lugar. Eu vi em algum lugar, mas eu não tenho certeza. Foi que eu ouvi em algum lugar. Repetindo, eu ouvi em algum lugar que quando eles quiseram fazer esse filme, eles queriam falar sobre morte, sobre superar a morte. Entretanto, quando ele foi começar a estudar sobre a cultura mexicana, eles viram que não eram para superar a morte, era para entender que aquela pessoa fez parte da sua vida, vai fazer parte da sua vida e o quanto aquela pessoa foi importante. Não é para ficar triste, é para celebrar não a morte, porque é tristeza sim, mas celebrar que você tá vivo.
Então, por isso que eles mudaram completamente o rolê de falar sobre superar a morte e sim entender, compreender e amar a vida. Além disso, né, desses 6 anos, eles demoraram 6 anos para produzir o filme, ou melhor, quase 6 anos para produzir o filme, porque eles viajaram várias vezes para o México. E uma dessas vezes que eles viajaram, eles passaram 3 anos no México só visitando praças, ruas, cemitérios, sim, cemitérios. Lembrando que o México, essa coisa de morte e toda essa coisa do Dia dos Muertos, é muito forte. É uma cultura extremamente forte. Então, ir no cemitério e visitar as pessoas não é algo esquisito ou visto tão esquisito como para nós brasileiros. Então, eles visitaram o cemitério com a intenção de ver como é mesmo o Dia dos Muertos, todas as características específicas para poder colocar no filme. Coisa super interessante, gente, é que lá no mundo dos mortos, as únicas tecnologias que a gente vê são as tecnologias mortas. Como assim? As tecnologias que a gente não usa mais. Dando esse ênfase em falar que a única tecnologia que entra no mundo dos mortos é a tecnologia já morta pra gente. Eu achei interessantíssimo e muito genial ter feito isso. Mas a gente tem que lembrar que tem uma coisa que eu esqueci desse rolê, é que eles conseguem fazer reconhecimento por rosto, que é uma coisa que a nossa tecnologia já faz, mas não é tão rápida, não é tão fácil, não é tranquilo para varrer o México inteiro para descobrir uma foto. Para descobrir se você tá na coisa de alguma foto. É uma tecnologia muito avançada, né? Como eu citei lá no começo, no elenco tem muitos mexicanos com a intenção de fazer com que fosse mais específico ainda o México no filme. E deu super certo. Lá o desenho do Miguel, né? O desenho que o Miguel faz no violão, porque ele faz aquele violão, tá, gente? Então, o desenho que ele faz daquele violão foi feito pelo filho do diretor Lin, que é o diretor oficial desse filme, com a intenção de fazer parecer mais real possível. Porque, como ele era criança, ele fazendo o desenho ia ser mais real a um desenho do Miguel do que se fosse uma pessoa que sabe desenhar super bem. Falando sobre esse diretor Lin, ele também é diretor de Toy Story 4, de Monstros S.A. e de Procurando Nemo. Então deu para entender porque o filme Veio de uma Festa é tão bom, porque o diretor que fez ela também é muito bom. Foram criadas, gente, 500 peças de roupa para a produção desse filme. 500 peças de roupa para vestir os esqueletos e as pessoas que moravam. E para isso eles visitaram muitas lojas de fantasias do México e viram muitos dançarinos do México para fazer ficar muito parecido com o México. Outra coisa que eles fizeram para os animadores era estudar muito os ossos humanos. Exemplo disso, conviver com ossos humanos, ou melhor, com os ossos humanos não, né? Mas com esqueletos, né? Qual a intenção de fazer que eles conhecessem bastante, para fazer bastante parecido com os ossos humanos. E também conseguir dar meio que uma humanizada nos ossos, já que é para um filme para criança, eles não poderiam fazer algo que fosse assustador. Então eles quiseram humanizar os esqueletos, colocando roupa neles e também colocando olhos para assim dar uma humanizada e as crianças não ficarem com tanto medo dos esqueletos. Outra informação, gente, é que aonde o Miguel mora, né, Santa Cecília, tem esse nome porque Santa Cecília é a padroeira dos músicos. Então, levando em conta que o filme fala sobre amar a música, é super interessante que o filme se passe em Santa Cecília. É engraçado, e eu não sei se você percebeu, mas o filme, gente, o mundo dos mortos e os mundos dos vivos tem cores diferenciadas. O mundo dos vivos tem cores mais claras, mais cinzas, mais comum. E o mundo dos mortos é extremamente colorido, com bastante cor. E eles fizeram isso, primeiramente, para diferenciar os dois mundos e também para falar que o mundo dos mortos não é um mundo triste, infeliz. Ao contrário, é um mundo de celebração, que todo mundo está se reencontrando, se revendo e sendo muito feliz.
Outra coisa, gente, é que o filme Viva de uma Festa foi comparado um plágio de Festa no Céu, que também é um filme que fala do Dia de los Muertos. Entretanto, gente, quando o filme Festa no Céu foi estreado, né? Estreou, Viva de uma Festa já estava em produção. Então não é possível que a Festa no Céu seja, ou melhor, Viva de uma Festa seja inspirada, ou melhor, plagiada em Festa no Céu. Falando disso, para quem nunca assistiu Festa no Céu, vai assistir que você vai gostar. Então é isso, gente. Essas são as curiosidades que a gente tem sobre Viver de uma Festa, que eu vou repetir. É um filme maravilhoso, vá assistir. Para quem nunca assistiu, e se você já assistiu, vai reassistir de novo. Então é isso, gente. Hasta luego!